Olá, pessoal. Nessa videoaula, a gente vai seguir com o nosso estudo de funções afins, que tem como gráfico uma reta no plano. Então, nós vimos já nas videoaulas anteriores que a definição de uma função afim que coloca y como função de x é uma função que tem uma expressão algébrica como essa, onde m e k são números reais, e nós vamos estudar mais a fundo nessa videoaula, usando um exemplo que nós já vimos nas videoaulas anteriores, onde a gente tem a temperatura de uma solução química como função do tempo t, numa situação que essa solução química está sendo aquecida. Então, nós vimos nas videoaulas anteriores que dentro do contexto colocado, a temperatura, T maiúsculo, se escreve como função do tempo, T minúsculo, por meio dessa expressão, 5t mais 20, e nós vimos qual é o gráfico dessa função, colocando aqui a variável y igual a t, a variável que depende do tempo que está marcado aqui no eixo horizontal. E nós já vimos nas videoaulas anteriores que uma das coisas que nós podemos fazer, um dos estudos que a gente pode fazer no gráfico de uma função como essa, é verificar qual o ponto de interseção com os eixos. E no caso do eixo y, o que a gente tem numa função afim? A gente tem a equação da função, nesse caso y é igual a mx mais k, e a equação do eixo y é x igual a zero. Então, fazendo essa substituição, que x é igual a zero, na equação da reta, o que a gente obtém é o ponto 0k, do plano cartesiano, marcando a interseção com o eixo y no valor de y igual a k. No caso da nossa função, das videoaulas anteriores, a gente tem aqui k igual a 20 e o ponto de interseção 0,20. E aqui nós temos uma figura onde a gente ilustra o gráfico de diferentes funções, diferentes retas que possuem diferentes valores de k. Então, por exemplo, essa reta verde, ela tem essa equação marcada aqui, 5t mais 40. Então, essa reta verde, ela tem k igual a 40, o que nós observamos aqui na equação, que está na legenda, e o ponto de interseção com o eixo y está marcado aqui no ponto 0,40. Já a reta azul, vamos observar essa reta azul. Essa reta azul, ela tem a equação 5t menos 20. Então, ela possui k igual a menos 20. E o ponto de interseção dela com o eixo y está marcado aqui no próprio valor de k igual a menos 20 também. E aí cabe observar essa reta marrom, que tem k igual a zero, certo? Ela tem a expressão 5t mais zero. Então, o ponto de interseção com o eixo y é o 0, 0. Então, ela passa pela origem. Então, o que ocorre com a equação de uma reta ou com o gráfico de uma função afim é que se nós mantivermos fixo o valor do primeiro coeficiente, que a gente está chamando de m, mas variarmos o valor do coeficiente k, a gente obtém retas com diferentes pontos de interseção com o eixo y. Retas essas que vão ter a mesma inclinação. Esse é o papel do coeficiente k, que é o coeficiente que nós chamamos de linear. Então vejamos agora qual o papel do coeficiente m no gráfico de uma função afim. Então a gente vai considerar y igual a mt mais 20 com diferentes valores de m, e a gente vai analisar como que esses diferentes valores impactam no gráfico, no comportamento da função. E a gente vai fazer isso observando os valores que a gente obtém para y, ou seja, a temperatura T, quando o tempo, o T minúsculo, é igual a 10. Então aqui o que ocorre? Quando o T é igual a 10, a gente obtém aqui na primeira função, que possui m igual a 10, para T igual a 10, a gente vai ter 100 mais 20, que é igual a 120. Aqui, no caso da segunda função, a gente vai ter 5t mais 20, quando T é igual a 10,
ou seja, 50 mais 20, que é igual a 70. Certo? Essa é a segunda função, que tem o coeficiente m20 igual a 5. A terceira função, ela se escreve como 0t mais 20. Então, quando a gente substitui t igual a 10, 0 vezes 10 é igual a 0, a gente obtém simplesmente y igual a 20. E na última função, aqui a gente obtém um valor negativo de n. Então, menos 5 vezes o valor que estamos considerando, que é 10, vai resultar em menos 50 mais 20, que é igual a menos 30. E agora nós vamos ver o gráfico dessas quatro funções que possuem diferentes valores de n, com destaque para esses pontos que nós obtivemos aqui, com t igual a 10 e diferentes valores de y para cada uma dessas funções. Então aqui nós temos o gráfico das quatro funções que nós consideramos e uma adicional em vermelho, que é menos 10t mais 20. Então aqui nós temos esses pontos em preto marcados, todos eles com o valor de x, ou t, né, nessa nossa notação, igual a 10. Então aqui a gente tem no primeiro ponto, t igual a 10 e y igual a 120. Então a gente tem esse ponto aqui na reta verde. Na segunda reta, na segunda função, a gente tem y igual a 70, certo? Entre os valores de 60 e 80. Aqui a gente tem y igual a 20, certo? Marcados aqui para a reta correspondente, que é 0t mais 20. E por último, o valor de menos 30, que está marcado aqui na reta azul. Lembrando que todas essas retas possuem o mesmo ponto de interseção com o eixo y, porque o eixo y é definido por x ou t igual a 0. E quando a gente substitui t igual a 0, em todas essas equações a gente obtém o mesmo valor de 20 unidades. Ou seja, todas essas retas passam por esse ponto 0. Então, o que nós observamos com esse gráfico e com esses pontos que nós fizemos é que esse valor de n ele determina o quão rapidamente a nossa função vai crescer. Aqui dentro das nossas pontas, né? Passado 10 unidades aqui no eixo t, ou seja, passados 10 minutos, o quanto que a temperatura vai ter aumentado. Então, no caso da reta verde, ela vai ter um aumento maior ainda do que o caso da reta rosa. Então, quanto maior esse valor de n, desse coeficiente que acompanha a variável, maior o aumento que essa variável vai ter. Quando m é igual a 0, a gente percebe que a função se mantém constante. A variável y, ou seja, a temperatura, ela se mantém constante igual a 20 sempre, como é o caso do gráfico da função aqui, nesse tom de marrom. Então, quando m é igual a 0, a função ela nem cresce nem decresce, ela se mantém constante. E nesse caso, quando o coeficiente m é igual a menos 5, quando esse coeficiente é negativo, a gente percebe um comportamento decrescente da função aqui no gráfico, na reta em azul. Então, esse é o papel do coeficiente m no gráfico da reta. Ele determina a inclinação da reta, e essa inclinação traduz o quanto que essa função está crescendo ou decrescendo. E é por isso que nós chamamos m de coeficiente angular da reta. Uma outra interpretação, uma outra maneira que a gente pode colocar para esse valor de m, desse coeficiente, é que m determina a taxa de crescimento de uma variável em relação à outra. Quanto maior o valor de m, mais rapidamente essa variável temperatura cresce como função do tempo, no exemplo que nós colocamos já nas videoaulas anteriores. Bem, agora nós temos no nosso quadro um teorema que no item 1 coloca uma equação que o coeficiente angular de uma reta, ou seja, o gráfico de uma função afim, satisfaz. Então, se a gente tem uma reta da forma y igual a mx mais k, ou seja, uma função afim, como a da nossa definição aqui é assim, se nós conhecemos dois pontos dessa reta,
que nós estamos chamando aqui de x1, y1, x2, y2. Então, a gente sabe que o coeficiente angular dessa reta satisfaz essa expressão aqui. Então, dados dois pontos que uma reta contém, a gente consegue encontrar o coeficiente angular dessa reta. Então, por exemplo, no exercício abaixo, a gente tem aqui o gráfico de uma reta e temos dois pontos conhecidos. E dados esses dois pontos, usando o item 1, a gente consegue encontrar o coeficiente angular. E aqui, no item 2, tendo uma reta com um ponto conhecido, agora chamada de x0, y0. Se a gente tem em mãos esse coeficiente angular n, então a gente consegue encontrar a equação da reta usando essa equação do item 2. Então eu vou pedir agora para vocês pausarem o vídeo e tentarem fazer esse exercício. Então como é que vocês vão encontrar a expressão da função afim? Primeiro vocês vão usar o item 1 para encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui, usando os dois pontos fornecidos. E tendo esse coeficiente angular em mãos, vocês podem tentar encontrar a equação da reta, a expressão dessa função afim, usando o item 2. Certo? Então pausem o vídeo, tentem fazer exercício e a gente já dá continuidade à nossa videoaula. Bem, então, para resolver esse exercício, a gente vai usar, primeiramente, o item 1 para encontrar o coeficiente angular da reta. E esse coeficiente angular satisfaz essa expressão, y2 menos y1, x2 menos x1, onde essas são as coordenadas dos dois pontos conhecidos. Então, eu estou chamando de x1 e y1 esse ponto de interseção, com o eixo x, é menos 2,50, e como x2 e y2 esse segundo ponto. Então, o que a gente vai encontrar aqui no nosso coeficiente angular? y2 é a coordenada y desse ponto, é igual a 5. y1, a coordenada y desse ponto, é igual a 0. x2, a coordenada x desse ponto, é igual a 0. Menos a coordenada x, a coordenada x desse ponto, que é menos 2,5 ou menos 2,5. Lembrando que aqui a gente pode encontrar esses números decimais escritos com ponto ou com vírgula. Existem países em que 2,5 se escreve como 2,5. E aqui a gente fez essa opção por conta da vírgula que já aparece aqui nas coordenadas do ponto x. Então aqui a gente tem menos 2,5, que é esse número decimal, menos 2,5. Então, manipulando aqui a expressão que a gente obteve, a gente tem 5 dividido por 2,5 positivo, certo? Menos com menos dá mais. E esse quociente aqui resulta no valor de 2 para o coeficiente angular. E agora a gente consegue encontrar a equação da reta usando o item 2, que a gente já vai fazer aqui. Então, na aplicação do item 2 desse teorema, a gente tem aqui o coeficiente angular n da reta, que nós já obtivemos e encontramos o valor 2. Então, a gente tem essa expressão, y menos y0, igual a n, que é o nosso coeficiente angular 2, vezes x menos x0. E esse ponto x0 e y0 é um ponto conhecido da reta. E nós temos dois desses pontos. Então, a gente pode escolher qualquer um desses dois pontos para substituir aqui na nossa expressão do item 2. Então, aqui nós escolhemos o ponto 0,5 e o que nós obtemos com isso é a seguinte equação. Y menos a coordenada y do nosso ponto, que é igual a 5, é igual a 2 vezes x menos a coordenada x0, que é igual a 0. Então, com isso, nós obtemos y menos 5 é igual a 2x e, portanto, a equação da nossa reta é y igual a 2x mais 5.